Mais um evangelhozinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e a Galileia. Quando estava prestes a entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto eles caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que evangelho lindo, né, bicho? Que é isso? Todo evangelho é bonito, né? Eu sou suspeito pra falar. Todo evangelho eu começo falando isso, que evangelho lindo. Mas vamos adentrar algumas coisinhas que esse evangelho vai trazer. Esse evangelho vai trazer a imagem do leproso. E vamos só adentrar um pouquinho o que era a imagem do leproso, pelo menos para essa época. O leproso, hoje é a doença, né, hanseníase, mas na época era muito transmissível. Então o que é que acontecia? Quem tinha lepra, quem tinha essas feridas no corpo, era literalmente marginalizado da sociedade. Era afastado mesmo. Tirado do convívio comum ali daquela região e tirado para fora. Tanto que eles ficavam vivendo na circundando aquele feudo, né, aquele terreno, porque ele não podia viver dentro com o povo, porque ele tinha lepra. E além disso, a crendice popular falava que o leproso estava recebendo um castigo de Deus. Então, além dele não poder ver sociedade, ele ainda era maldizido, maldito. Então, o leproso nessa época era o mais abandonado, era um dos mais abandonados, era o mais miserável. E aqui também já mostra, né, a preferência de Jesus pelos mais abandonados, pelos mais miseráveis, pelos que mais precisam. Tanto que, se tu parar para perceber, os 10 leprosos, quando foram ao encontro de Cristo, pararam à distância, porque eles mesmos se achavam indignos, eles mesmos, por causa daquela realidade que ele estava vivendo, ele não se achava digno de estar perto de Deus ou de estar perto dos outros. Onde nós, irmãos, devemos nos encaixar nesse evangelho? Nós, eu, você, devemos nos encaixar nos leprosos. Sim, nós somos os leprosos. Nós somos os miseráveis. Nós precisamos de inúmeras curas, inúmeras graças em nossos corações. Não vamos nos enganar e achar que somos autossuficientes e que a vida sem Deus pra gente é... Né? Não, tô de boa. Não, a gente é leproso mesmo, a gente é miserável. A gente é cheio de miséria. Se não for a graça de Deus agindo em nossa vida, a gente seria o pior dos piores pecadores. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, fica conosco. E aí, beleza, né? Dito isso sobre o leproso, vamos adentrar um pouquinho mais nesse evangelho. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ou seja, esses 10 leprosos, eles tiveram esse movimento de fé. Os 10 reconheceram Jesus como Cristo.
Os 10 pediram a Jesus: Jesus, cura-me, Jesus, me ajuda, Jesus, me dá um auxílio para isso que eu estou vivendo hoje. E Jesus, obviamente, inclusive eu queria até falar, porque eu estou lendo o Evangelho de Mateus, aqui é o de Lucas, mas eu estou lendo o Evangelho de Mateus. É incrível quantas vezes as pessoas chegam para Jesus com necessidades. O paralítico, o leproso, o doente. Todo mundo chega para Jesus e fala: mestre, tem compaixão de mim, me cura. E Jesus cura. Jesus cura. E Mateus escreve, rapaz, já achei umas 7 vezes, infinito, né? 7, que Jesus vai lá e cura os doentes, cura os abandonados. Então, nesse primeiro movimento, Jesus nos cura. Jesus não aguenta ver aquele que precisa desamparado e não ajudar, né? Ele vai e ajuda. E ele fala: vai apresentar-vos aos sacerdotes. Ele fala uma palavra que muitos poderiam ter receio. Por quê? Lembra que eu falei que o leproso nessa época tinha essa imagem de que ele não podia adentrar o povoado? Eles tinham que ter esse ato de fé em Jesus Cristo, de entrar naquele povo e se apresentar aos sacerdotes, porque eles eram muito, muito, muito mal vistos dentro do povo. Então eles fizeram esse ato de fé. Todos os 10, nenhum cambaleou. Todos os 10 foram e estavam a caminho dos sacerdotes. Todos estavam decididos. Todos estavam com fé e com amor em Jesus Cristo. Eles acreditavam que Jesus era o mestre. Sendo que um dos 10, quando percebeu que ele foi se curando, por causa desse pulo dele, desse salto no escuro, confiando em Deus, ele viu que ele estava sendo curado. Não só ele, né? Os 10 foram vendo que eles estavam sendo curados. Mas apenas um voltou para dar glória e agradecer a Deus. Isso aqui é Jesus nos ensinando e mostrando que muitas vezes nós temos a nossa primeira atitude de amor a Deus. Muitas vezes no momento da angústia, no momento da dificuldade, nós amamos a Deus e Deus nos ajuda, porque Deus é misericórdia. Deus nos dá as graças. Mas quando nós adentramos a graça de Deus, quando estamos perto de Deus, quando Deus começa a fazer a cura dentro do nosso coração, começamos a nos esquecer de Jesus. Começamos a achar que tá tudo bem agora. E aí, e não é como se tipo Jesus não precisa realmente da nossa gratidão. Nós que precisamos realmente voltar o nosso coração a Deus. Porque no momento que eu sou curado, mas não alimento, mas não volto para Deus, né, aqui ó, em alta voz, né, com o rosto dele agradeceu. Se nós não voltarmos os nossos corações para agradecer a Deus e estar perto com Cristo, não se enganem, toda a lepra, todas essas doenças irão voltar. Por quê? Porque nós somos miseráveis. Porque nós somos miseráveis. Nossa vida longe de Deus é uma vida fadada ao vazio, a uma vida sem sabor. Porque o próprio Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou... A vida sem Cristo, ela é uma vida insossa. Ela é uma vida que a gente fica em constante busca, arrodeando, buscando e não achar nada. Já a vida com Deus é uma vida saborosa. Muitas vezes nós nos encaixamos entre os 9. Muitas vezes eu sou um daqueles 9 leprosos. Muitas vezes nós somos daqueles 9 que recebe as graças de Deus, recebe o amor, recebe tudo que Deus, sabe, todo aquele coração misericordioso de Deus mesmo. Deus dá tudo pra gente e aí a gente começa o quê? Esquecer. Esquecer de Deus, esquecer da sua misericórdia, esquecer de agradecer, esquecer de estar perto dele. E às vezes, quando menos percebemos, estamos voltando para o caminho daquela lepra, daquelas feridas que nós tínhamos já curados, mas como não voltamos a Cristo, nosso coração foi novamente se enchendo de si. Eu sei que eu falo todo evangelho sobre a pobreza de coração, mas não tem como. É o tempo que eu estou vivendo agora e é isso. Pessoal, nossa riqueza, a única riqueza nossa que nós deveríamos focar e ter é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Quando começamos a colocar outras riquezas no nosso coração, estamos tirando espaço para Jesus agir. Aquela velha frase, né? Quem disse isso não foi eu, foi Jesus, aquela frase. Diga onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Se nosso coração está em Deus, sim,
nosso tesouro é Deus, ele vai poder fazer livremente tudo aquilo que ele quer fazer na nossa vida. Agora, se nosso coração está cheio de milindres, cheio de riquezas, cheio de... vai faltar espaço para Deus agir. Deus nos quer por inteiro, mas vai faltar um espaçozinho, né? E o mais incrível disso tudo, era um samaritano. Nessa época, samaritanos e judeus tinham uma rixa, tinham uma briga. E Jesus era judeu. Jesus era judeu. E Jesus vai mostrar que, olha, eu vim para todo mundo. Eu vim para todo mundo. Isso é que é incrível, porque os mestres da lei daquela época maldiziam os samaritanos, falavam que aquele povo não era digno de estar com Deus. Não poderiam entrar no templo, por exemplo. E naquela época, os fariseus falavam que Jesus estava no templo. E Jesus fala naquela outra passagem da samaritana: Jesus quer os adoradores em espírito e verdade, não aqueles que só vão para o templo. Não estou dizendo que a gente não tem que ir para a igreja. Temos que ir sim para a igreja, temos que ir sim para o templo, entendeu? Mas Jesus está em todo lugar, Jesus veio para todos. Mas pelo amor de Deus, né? Aqui eu estou dizendo que vá sim para a igreja, pelo amor de Deus. Principalmente para a Eucaristia, né? Eu convido todo mundo aí. A Eucaristia diária é a melhor coisa do mundo. De verdade, a Eucaristia diária. Rapaz, não tem nem palavras para definir a Eucaristia diária. E eu acho que no mais é isso. No mais é isso, esse evangelho é bonito. E eu queria terminar ele, eu acho que eu já li isso aqui para vocês. Mas queria ler de novo. É uma frase do Diário de Santa Faustina. E sempre, às vezes, eu vi que nos evangelhos passados, eu sempre vejo citando algum santo. Hoje eu quero citar um Diário de Santa Faustina. Isso aqui é do livro dela, que ela tem literalmente um diário, com várias citações no diário, escrevendo uma coisa que ela viveu naquele dia. Esse aqui é o 1578, ou seja, tem até o 1600, sei lá, tem um monte. Vai de 1 até 1600. E esse texto que Santa Faustina escreveu no seu diário, ele tem muita união com esse evangelho, porque os leprosos tiveram confiança em Jesus que ele poderia curar a sua lepra. E mais do que dentre esses 10, tinha um que ainda confiava ainda mais em Deus, que foi aquele que voltou para agradecer e pedir mais a Deus. Pedir mais. Pedir mais. Por que eu falo pedir mais? Aqui ele vai chegar aqui, ó. Isso aqui é Deus, né? Abre aspas, isso aqui é Deus falando. Que as almas que buscam a perfeição glorifiquem de maneira especial a minha misericórdia. Porque a liberalidade das graças que lhes concedo decorre da minha misericórdia. E dentre essas graças tem inúmeras, né? Pode ser uma graça de cura, uma graça de mudança de comportamento, qualquer graça que for. Desejo que essas almas se distingam por uma ilimitada confiança. Ilimitada confiança na minha misericórdia. Eu mesmo, próprio Deus, me ocupo com a santificação dessas almas. Eu lhes fornecerei tudo o que for necessário para a sua santidade. As graças da minha misericórdia colhem-se com um único vaso. Que vaso? A confiança. Quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. Grande consolo me dão as almas de ilimitada confiança, porque em almas assim derramo todos os tesouros das minhas graças. Alegro-me por pedirem muito, porque o meu desejo é dar muito, muito mesmo. Fico triste, entretanto, quando as almas pedem pouco, quando estreitam os seus corações. Isso aqui Fico triste, entretanto, quando as almas pedem pouco. Peça, meu filho, peça. Mas peça com confiança. Confiança. Confiante na misericórdia de Deus, que Ele vai derramar as graças na sua vida. Porque isso, tu já parou para pensar o que é se servir? Servir de consolação para Deus. Grande consolo me dão as almas de ilimitada confiança. Sua alma, seu coração, servir de consolação para Deus, velho, para Deus.
Como, Luciano, eu vou servir de consolação para o meu próprio Deus, para o meu Jesus? Como acolher o meu Jesus? Como fazer o meu Jesus feliz? Confiar na sua misericórdia. Confiar na sua misericórdia. E pedir com essa mesma confiança. Ilimitada confiança. Ilimitada confiança. Essa foi a atitude desse leproso. Do único leproso. Os outros 9, infelizmente, estreitaram os corações. Esqueceram de Cristo. Esqueceram que não era só a lepra que eles tinham que pedir, mas também a salvação. Tua fé te salvou. Não era só a lepra que eles deviam pedir, mas muito mais para Deus. Então que o nosso coração seja como esse único leproso. Esse leproso que Deus fez a cura, mas ele não se saciou apenas com a cura. Ele quer mais e mais e mais as graças de Deus. E isso alegra o coração de Cristo. Pedir essas graças que alegram o coração de Cristo. Isso que serve de consolo para Deus. Aquele coração, o coração desse leproso, que entende sua miséria e entende que precisa ainda muito mais do que só uma cura de uma lepra. Muito mais. E com muita confiança, vai ao encontro de Cristo e pede mais. Amém, meus irmãos? Que evangelho bonito, né? Que evangelho bonito. Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe todos vocês. E lembre, é mais feliz quem faz outro feliz. Amém.